Oi, pessoal, como estamos? Nesses últimos dias apareceu para mim alguns vídeos com cortes do filme Soul, uma animação da Pixar, lançada em 2020, que inclusive é uma das minhas animações favoritas. Assim, eu gosto muito de filmes que tragam temas profundos sobre a vida, reflexões interessantes, e eu amei, confesso que eu fui pega de surpresa na primeira vez que eu assisti esse filme, porque eu não esperava que ele fosse ser tão profundo como foi, e ele marcou muito a minha vida, porque eu passei por uma situação que me faz me identificar muito com a história dessa animação. E como surgiu para mim nas redes sociais um vídeo com cenas desse filme, eu fiquei muito tocada ao me lembrar de uma parábola bem simples que é contada nesse filme. Essa cena, ela acontece quando o protagonista, chamado Joe Gardner, que é um músico de jazz, ele está conversando com outro personagem sobre o sentido da vida e realização pessoal. E é nesse momento que entra a parábola. A parábola vai ser contada no filme, onde um peixe mais velho, ele vai contar uma história. Nessa história, tem um peixe jovem que diz o seguinte: estou procurando algo que chamam de oceano. Daí o peixe mais velho responde: o oceano? É onde você está agora. Daí o peixe jovem diz: Isto? Isto aqui é só água. Eu quero o oceano. E fim. E assim, essa é a história inteira. E ela é propositalmente curta, mas muitíssimo simbólica. E quando eu vi essa cena passando lá nas minhas redes sociais, eu fiquei pensativa sobre essa parábola, sabe? Porque ela é simples, mas a gente precisa mergulhar nela para a gente conseguir capturar a força que ela carrega. Porque ela fala sobre a busca por sentido. E não só por sentido, dar sentido às coisas, mas a busca por plenitude, sabe? Por propósito. Que seja de fato o seu propósito, aquele que te preenche, aquele que te faz se sentir pleno na vida ou te faz sentir vivendo plenamente. E se a gente parar para pensar, assim como o peixe jovem, nós estamos procurando algo maior, ou seja, procurando o oceano, esse lugar incrível, quando na verdade a gente já está nesse lugar. Às vezes a gente está procurando algo melhor ou algo maior ou algo mais ideal, achando que a verdadeira vida, achando que a realização ou achando que o nosso oceano, né, que é esse lugar ideal ou esse lugar de desejo, está em outro lugar. Sabe? Às vezes a gente já está nesse lugar, mas como a gente não presta atenção ou como a nossa percepção está desfocada da realidade, a gente não percebe. E aí a gente pensa que o lugar que a gente quer estar está preso num futuro, num sonho, numa conquista, numa mudança externa. Mas, assim como o peixe já estava dentro do oceano sem perceber, nós também, muitas vezes, já estamos vivendo aquilo que tanto procuramos. Nós apenas não reconhecemos isso. Ou seja, o peixe jovem representa quem vive buscando algo mais, sempre sentindo que falta algo essencial, ou nem
essencial, mas está sempre sentindo que falta alguma coisa. Já o peixe mais velho, ele representa a sabedoria nessa parábola. Ele representa aquele que enxerga que a vida já é o oceano. Você está entendendo? A vida já é o oceano. Que o sentido da vida ela não está lá fora, ou no futuro, ou em algum outro lugar externo. O sentido da vida é aqui e agora. A água, nessa parábola, também tem o seu significado. Ela é o símbolo da própria vida, da presença, da graça do momento. Então, essa pequena história do peixe do oceano, que é citada nesse filme, na verdade, ela é o coração simbólico da animação, do filme em si. E é muito interessante a gente perceber que quando a gente olha para essa parábola com uma lente espiritual, ela ganha um significado ainda mais poderoso, sabe? Ainda mais profundo. Porque em Soul, no filme Soul, Joe Gardner é um músico que sempre acreditou que seu propósito de vida era tocar com a banda certa. Que quando ele finalmente conseguisse encontrar a banda certa, aí sim a vida começaria de verdade. Nossa, inclusive isso me lembrou de uma pessoa muito específica que diz exatamente isso. Quando tal coisa acontecer é que eu vou começar a viver. Quando tal coisa acontecer é que eu vou viver de verdade. E aí, quem nunca, né, gente? Quem nunca passou por uma situação dessa? Mas achei muito engraçado que me veio claramente alguém que diz muito isso. Mas enfim, Joe Gardner, o personagem principal desse filme, um músico de jazz, acreditava com todas as suas forças que o seu propósito de vida era tocar, mas não apenas tocar, era tocar com a banda certa. Ele colocava muita expectativa em fazer parte de uma banda e que a sua realização estaria nisso, em fazer parte de uma banda. E que a partir desse momento, quando ele finalmente conseguisse chegar nesse lugar, nesse oceano, a vida dele começaria de verdade. Mas aí, quando ele finalmente realiza esse sonho, ele percebe que o sentimento de plenitude que ele tanto esperava que chegasse quando isso acontecesse, não veio. E aí é nesse momento que o peixe velho conta a história do oceano. O peixe velho também aqui é representado pela cantora de jazz, que faz parte da banda que o contratou. E ela, como já tem experiência de muitos anos tocando numa banda de jazz reconhecida, ela é quem diz para ele essa parábola. Porque ele, depois daquela primeira noite tocando com essa banda tão incrível, ele perguntou para ela: "E agora?" E aí ela responde: "Agora a gente volta amanhã e faz de novo e de novo e de novo." E aí a gente percebe nele um sentimento de confusão, sabe? Ele estava ali tentando processar esse momento em que ele finalmente alcançou esse lugar, mas a super realização que ele pensava que ele sentiria simplesmente não aconteceu, sabe? Ele ficou feliz, ele tocou, foi incrível, foi muito bom, mas e aí? E agora, sabe? E aí foi nesse momento que Joe entendeu, começou a entender que talvez a vida não seja sobre esperar o grande momento. Talvez a vida seja apenas sobre
viver cada pequeno instante. Naquele dia ele tocou, foi incrível. No outro dia ele vai dar uma aula de música para crianças. No outro dia ele vai visitar a sua mãe na sua loja de costura, de roupas. E aí ele vai vivendo cada pequeno instante como uma grande oportunidade da sua vida. Porque viver é isso. É estar vivo todos os dias, vivendo o que a vida apresenta para a gente viver. Então, a lição desse filme, que tem muitas camadas, muitas reflexões maravilhosas para a gente fazer, é que a vida, ela já está acontecendo agora. Não existe isso de, quando tal coisa acontecer eu vou começar a viver. Não, a gente está vivendo agora, a vida está acontecendo agora, com os desafios que ela tem, com as alegrias que ela tem, é agora. A vida é agora. O oceano, nós já estamos dentro do oceano. Esse é o nosso oceano. O oceano que o Joe tanto buscava era a própria vida em que ele sempre esteve imerso. Nas pequenas alegrias, no som do vento, no sabor de uma pizza, na conversa com um aluno, no simples fato de ele existir. E um dos pensamentos que mais me marcou nesse filme foi o fato de, quando ele sofreu o acidente e perdeu a vida por um instante, né? Quem assistir vai conseguir compreender como que isso acontece. Ele volta em outro corpo. Ele volta no corpo do gato e uma alma diferente volta no corpo dele. E aí ela começa a fazer as coisas que ele não se permitia fazer, como conversar, cumprimentar as pessoas, sabe? Ser uma pessoa mais solta, divertida, fazer algo que ele talvez tivesse vergonha de fazer, enfrentar a vida da forma como ele se recusava a enfrentar. E esse lado foi o que mais me pegou, porque eu fiquei pensando, meu Deus, a minha vida foi entregue para mim. O meu corpo, os recursos que eu tenho acesso, a família que eu tenho, as minhas habilidades, as minhas capacidades, foi entregue para mim. E aí eu sempre penso, o que eu estou fazendo com isso? E o que eu sentiria se tudo isso fosse entregue para outra pessoa? Sabe? Se a forma como o Joe estava administrando a vida dele mostrasse pra gente claramente no filme que ele não estava vivendo da melhor maneira que ele poderia viver. Porque quando essa administração do corpo dele, da vida dele foi entregue a uma outra alma, ela fez coisas muito mais interessantes, sabe? Assim, de fazer amizades, sorrir mais, experimentar um sorvete com sabor diferente, sabe? Não que essas coisas sejam obrigação, mas eu tô falando mais no sentido de se permitir viver, aproveitar cada dia e não viver preso a um pensamento fixo, a um sonho que quando acontecer é que eu vou me sentir feliz, um relacionamento que quando eu tiver eu vou me sentir realizado, completo, sei lá, preenchido, sabe? E aí isso sempre me faz pensar, esse filme é maravilhoso, mas o que mais ele me toca é nessa reflexão sobre como eu administro a minha vida, a minha existência. Como seria a Thaís se outra alma estivesse no meu corpo, sabe? E sorrisse mais, porque é decisão, sabe? A forma como a gente vive é decisão nossa. Então, será que eu teria mais amigos, ou mesmo que não tivesse mais amigos, mas a qualidade das minhas amizades seria diferente se eu decidisse olhar para a minha vida e fazer as melhorias que eu vejo que é possível fazer para que eu tenha uma vida plena no aqui e no agora,
dentro do meu oceano, sabe? Então, eu sempre fico muito pensativa. Se outra pessoa que tivesse as coragens que eu não tenho, ou que não se prendesse aos medos que eu deixo que me algemem, vivessem no meu corpo com a minha vida, tendo acesso a tudo que eu tenho, sabe? A minha família, minhas amizades, meus recursos, minha mente, sabe? Enfim, o que eu faria, né? Como eu me sentiria ao ver que a minha vida poderia ser muito melhor por causa de atitudes muito simples. Então, eu amo esse filme. E principalmente essa lição de que a vida já está acontecendo. Eu já estou vivendo a minha vida e que eu não posso me prender a esse pensamento de que quando tal coisa acontecer, eu vou começar a viver. Quando tal coisa acontecer, aí sim eu vou me sentir feliz, realizado, completo. Não, eu já estou vivendo a minha vida agora e eu vou abraçá-la e ter a melhor experiência que eu puder ter dentro das minhas condições, sabe? E aí, se a gente for trazer para uma perspectiva espiritual, essa parábola do peixe mais velho com o peixe jovem, ela tem uma ressonância profunda com a experiência espiritual que nós vivemos, especialmente com a maneira como Deus se revela, sabe? Às vezes a gente pensa que Deus ele tá num lugar que a gente precisa se esforçar muito para encontrar, sabe? Como se ele estivesse nesse tal oceano que a gente quer chegar, quando na verdade nós já estamos no oceano e Deus, ele está aqui, presente, no agora conosco, sabe? Deus não está longe e Deus também não está só lá em cima. Ele está aqui, em tudo, ele está aqui. É exatamente o que o apóstolo Paulo diz em Atos 17, 28, que está escrito assim: nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus é o próprio oceano. E nós, como peixinhos nadando na sua presença, nós somos sustentados por Ele a cada instante, sabe? Ainda que muitas vezes nós nem percebamos isso. É como se a gente estivesse buscando encontrar Deus como se Ele fosse algo separado de nós. Mas, na verdade, nós já estamos mergulhados nele, sabe? E o peixe jovem dessa parábola, ele representa aquela pessoa que confunde vida com conquista. Ele diz assim, quando o peixe mais velho diz para ele que ele já está no oceano. O peixe jovem responde: "Ah, isso é só água." E ele diz isso, até com um certo desdém, porque ele não reconhece o valor daquilo que é simples, daquilo que é cotidiano, daquilo que é invisível. E aí a gente entende que a sabedoria espiritual, ela começa quando nós percebemos que a água do nosso entorno, da nossa vida, do lugar onde nós estamos, do lugar onde nós já estamos, é o maior milagre de todos. O ar que respiramos, o pôr do sol, um gesto de amor que a gente faz ou recebe, a presença de Deus, tudo isso já é o nosso oceano. E quando finalmente nós o reconhecemos, quando finalmente a gente olha ao nosso redor e valoriza o lugar onde nós estamos agora, aqui e agora, a busca que é natural do nosso interior de sempre estar se desafiando ou querendo crescer ou
se inspirando em fazer coisas novas, essa busca interior ela se transforma em gratidão. A gente passa a ser grato pelo que a gente já tem e pelos pequenos passos que a gente vai dando na jornada dessa vida que a gente leva, sabe? Então, para resumir, o oceano nesse filme, nessa parábola, é o símbolo da vida plena e da presença divina. O peixe jovem é o espírito inquieto que busca fora o que já está dentro. E o peixe mais velho é a voz da sabedoria. Talvez até represente a voz de Deus dizendo: você já está no oceano, filho. Você já está em mim. Então, se a gente for transformar essa ideia do peixe e do oceano em situações práticas do nosso dia a dia, ou seja, de que maneira a gente pode perceber quando nós já estamos dentro do nosso oceano, mas não estamos nos dando conta disso, nós não estamos percebendo nem valorizando o lugar que a gente já está e reconhecendo que ele já é o lugar que a gente queria estar. É tanto que, se não fosse assim, não existiria aquela frase célebre que é: eu era feliz e não sabia. Então, para a gente não se perder nesse lugar de estar desejando algo que a gente já poderia estar aproveitando agora, se a gente simplesmente olhasse ao redor e valorizasse o hoje, o aqui, o presente, o momento do agora, o que a gente pode fazer é não se distrair com o que está fora de nós. Por exemplo, se você sente que só será feliz quando terminar um curso, quando conseguir aquele emprego ou quando viajar para um lugar específico, por exemplo, e enquanto isso ignora os pequenos momentos, porque também não é sobre você não ter metas na vida, não ter sonhos, objetivos, mas é sobre você não ignorar os pequenos momentos do agora. Como, por exemplo, conversar com um amigo, sair para visitar as pessoas que você ama, sentir o sol na pele, aproveitar o sol, o vento, as estações, contemplar a natureza, sentir o seu corpo se exercitando numa corrida, numa caminhada, num passeio de bicicleta, ler um livro ou até apreciar a sua própria respiração. Celebrar cada pequena conquista do dia, cada oportunidade simples de fazer o que você faz todos os dias, mesmo que pareça algo insignificante, é o que dá sabor para o agora, sabe? Então, a prática da atenção plena, ela te ajuda muito a reparar nas pequenas coisas, como o cheiro do café, o vento na janela, o sorriso de alguém. Então, às vezes, a gente está muito distraído, a gente não repara no que está acontecendo agora. Quando você está dirigindo, você não repara, você dirige no automático, já vai pensando no que vai fazer depois. Não, aproveita o caminho, sabe? Vai conversar, esteja presente nessa conversa, fique atento ao que o outro diz e no que essa conversa está construindo ali de reflexão. E ainda que seja uma conversa não muito profunda, mas esteja presente ali no sentimento que está surgindo ali naquela interação, enfim. Então, uma das formas com que a gente se transforma nesse peixe jovem, né, que está dentro do oceano, mas não sabe, é quando a gente se distrai do presente, quando a gente se distrai do agora e fica muito focado no que vem depois, no que é futuro. E outra forma também que a gente pode acabar se transformando nesse peixe jovem é quando a gente busca validação externa. Principalmente agora, né, na era das redes sociais, quando a gente vive esperando uma curtida, elogio, um comentário, um reconhecimento, para que a partir
desses elementos a gente se sinta apreciado, a gente se sinta valorizado, a gente se sinta até completos, né? Tem pessoas que fundamentam a sua existência naquilo que acontece nas redes sociais. Então, a gente precisa entender que a vida verdadeira não está no que os outros vão ou não aprovar, né? A gente precisa ter autoconhecimento, ter consciência de quais são os nossos princípios e valores e se firmar neles, sabe? Na nossa própria personalidade, na nossa própria identidade. A gente precisa saber quem a gente é, no que a gente acredita e ter como base a própria visão de mundo, a própria identidade, a própria fé, as próprias crenças para validar a si mesmo, sabe? Não ser uma pessoa presa ao que os outros ditam, ao que os outros vão achar sobre isso ou aquilo, para que você também não fique em busca de um oceano que na verdade nem existe. Então, é importante a gente reconhecer o valor da nossa própria presença, reconhecer o valor da nossa própria existência e isso já ser suficiente para nós. Praticar sempre a gratidão, praticar sempre a autoanálise, sempre reconhecendo as coisas pelas quais nós somos gratos e percebendo o oceano no qual nós estamos inseridos. Outra forma da gente ter essa visão limitada do peixe jovem é quando a gente se prende ao passado ou ao futuro também. Quando a gente fica remoendo erros antigos ou quando a gente fica muito ansioso pelo porvir, sabe? Pelo futuro perfeito que a gente quer viver. Então, quando a gente fica muito preso ao se eu tivesse feito diferente ou quando eu conseguir tal coisa, aí sim vai ser bom, aí sim vou ser feliz, aí sim eu vou viver. Quando a gente está preso nesses dois lugares, a gente precisa se livrar dessa cadeia, lembrando que o nosso oceano já está aqui e agora, respirando fundo e se perguntando o que eu posso fazer, o que eu preciso perceber e valorizar neste momento. E também tem alguns pequenos exercícios que ajudam muito, que é caminhar sem pressa, ouvir uma música, sentir o corpo presente e tentar enxergar a própria vida, sabe? Visualizar a própria vida, identificando aquilo que está bom, aquilo que precisa de ajustes, aquilo que precisa ser removido, fazer realmente uma administração da própria existência, da própria vida. Outra forma da gente se tornar limitado como esse peixe jovem é quando a gente se esquece do valor da simplicidade. Quando a gente ignora o que está ao nosso redor, porque estamos sempre atrás de experiências maiores, sabe? Às vezes a gente não valoriza um passeio a pé porque de carro é mais confortável, sabe? Ou porque não quer, sei lá, ser visto comendo um espetinho em tal lugar. Então, assim, coisas simples que podem tornar uma noite memorável por causa das risadas, por causa das situações inusitadas, sabe? Às vezes a gente fica tão preso à imagem de sofisticação que a gente quer transmitir, uma imagem que reforce a nossa reputação ou o nosso status diante da sociedade, sabe? Quando a simplicidade, que talvez a gente até se envergonhe dela, mas é nela que a gente poderia viver as gargalhadas mais gostosas, as lembranças mais incríveis e os momentos mais marcantes da nossa vida, sabe? Então, o peixe jovem, tadinho, né? Ele, na sua limitação, ele não conseguia perceber que a água que o envolvia e que ele desprezava
já era o oceano que ele tanto queria chegar e conhecer. Então, para a gente sair disso, a gente precisa observar o mundo com uma curiosidade infantil. Isso até me lembra a Bíblia, sabe? Assim, que a gente precisa ser como as crianças, sabe? Que repara nas árvores, nos passarinhos cantando, sabe? Eles não ignoram. Eles dizem, né? Olha um pássaro, olha a lua. Ai, tem um avião passando, sabe? Eles reparam na vida, eles reparam na vida acontecendo agora. Então, eles reparam nas nuvens, eles reparam nos barulhos, nos sons da vida acontecendo. Então, às vezes, a gente só precisa voltar a ter essa curiosidade infantil. A gente tem essa criança interior viva dentro de nós, que só precisa que a gente dê espaço para ela se manifestar, sabe? Isso não nos torna infantis. Isso nos torna livres para nos alegrarmos com a beleza do cotidiano, sabe? Então, a gente precisa se permitir apreciar o simples. Uma refeição simples, tomar um banho, sentindo a água, seja fria, seja quente, ler um livro favorito pela 10ª vez. E é isso, sabe? Então, o que o peixe nos ensina nessa parábola, esse diálogo entre os peixes, nos ensina que a vida plena, ela já está acontecendo. Mas, infelizmente, a nossa mente muitas vezes está em outro lugar. Enquanto a vida está acontecendo agora, a nossa mente pensa que a vida só vai acontecer em outro lugar. Então, para a gente enxergar o nosso oceano, a gente precisa estar presente, que é basicamente observar a vida, respirar, sentir, apreciar o simples, apreciar as pequenas alegrias que constituem o nosso oceano também. Então, nós precisamos reconhecer o nosso próprio valor, o fato de nós já fazermos parte desse oceano misterioso, incrível, assustador e maravilhoso que é a vida, e desapegar daquilo que está muito mais à frente, sabe? O que a gente busca já está aqui e agora. Tudo bem ter metas, objetivos, mas aproveita o que está aqui e agora. Então é isso, pessoal. Eu amo esse filme Soul, lançado em 2020, uma animação Pixar. Quem ainda não assistiu, assista. Tem muitas outras reflexões maravilhosas a se fazer. Tem frases incríveis. É um filme delicioso para a gente assistir. E as imagens são lindas. A parte musical, nossa, sensacional. Então, fica também de recomendação para você conhecer esse filme e pensar na sua própria vida, tentar identificar se você consegue perceber o oceano ou se você está chamando ele de só água. Então, agora é a hora da gente fazer essa autoanálise e, se precisar, né, fazer os ajustes necessários para a gente conseguir aproveitar melhor a vida que a gente tem agora. Beijo, pessoal. Até o próximo episódio.